Aí, aí, Rocaro DJ in the house. Y Dago aquí pa' ti. Suena la tumba esta noche de rumba. Suena la tumba esta noche de rumba. Suena la. Follow the flow. Kill those beats. Da Melhora, como é que vocês estão? Como é que você está? Sinceramente, eu espero que você esteja bem. E sinceramente, eu espero que você esteja melhor do que ontem e pior do que amanhã. E tomara que eu tenha conseguido te ajudar nesse processo, nem que seja pelo menos um pouquinho, com as informações, com as orientações que eu coloco aqui para você. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, muito boa noite para você que está me vendo de noite, boa tarde para quem está me vendo de tarde e bom dia para você que está me vendo de dia. Seguinte, mais uma quarta-feira, então é dia de mais uma daquelas super aulas, né? Você já sabe, quarta-feira, 20 horas, 20 minutos, a gente já tem esse encontro marcado para a gente falar um pouco mais a fundo sobre determinados temas. E o tema de hoje é dor de origem neural. Bruno, o que é isso? Trata de falar em português? Claro que eu vou falar para você em português. É o seguinte, aquela dor que tem origem no nervo. E eu já falei para você em algum momento, em algum vídeo aqui do canal, sobre as origens das dores. O que eu quero dizer com isso? Que através dos sinais e dos sintomas que você tem, a gente consegue direcionar mais ou menos de onde está vindo essa dor. A gente consegue ter um norte de onde está vindo essa dor, certo? Então, assim, uma dor de origem muscular, uma dor de origem ligamentar, uma dor que vem de uma víscera, uma dor que vem, enfim, inclusive uma dor que vem do nervo. Então, a gente já falou sobre isso, a gente já falou sobre diversificar e entender mais ou menos de onde vem sua dor. Mas desta vez a gente vai falar mais a fundo sobre cada um desses temas. Então assim, hoje a gente vai falar sobre dor no nervo. O que causa uma dor no nervo? A gente vai falar só sobre nervo para a gente esmiuçar isso aqui. Você entender tudo isso, entender se é isso que provavelmente está acontecendo contigo. E é claro, vou te orientar, vou te dar algumas orientações do que fazer para você conseguir se libertar o mais rápido possível dessa dor. Então acompanha todo o processo aqui. E aí, ao longo das próximas semanas, ao longo dos próximos vídeos, a gente vai falando sobre também as outras dores e a gente esmiuça cada uma delas, beleza? Combinado? Então vamos começar, mas antes de começar, eu já preciso de fazer aquele pedido. Já se inscreve aqui no canal, já deixa aquele like e já deixa aí nos comentários. Eu quero saber se você já deixou, se você já melhorou, se você já deixou uma dor para trás, ou se você já melhorou com algum dos meus conteúdos aqui, alguns dos vídeos, algumas das orientações. Eu já consegui te ajudar de alguma maneira? Deixa aqui nos comentários quando foi, o que foi que aconteceu. E deixa também, se você tem dúvidas, sugestões, o que você gostaria que a gente explicasse aqui, se tiver ao meu alcance, eu vou fazer um vídeo para você, vamos explicar sobre tudo. Qual tema você gostaria que a gente abordasse aqui? Deixa aí nos comentários, certo? Por que é tão importante, Bruno, eu te seguir? Por que é tão importante eu curtir esse vídeo e não sei o que tem? Porque toda vez que você fala isso, gente, entenda. Meu objetivo, minha missão é gerar um conteúdo de qualidade para você, para que eu realmente consiga te ajudar. E a sua missão é me ajudar a ajudar mais pessoas. Então, pega esse link, compartilha com todo mundo, manda para as pessoas que você sabe que tem dor. E só o fato de você
deixar um like aqui no comentário, deixar um curtida aqui no comentário, o YouTube já entende que esse vídeo foi relevante, que ele te ajudou e vai jogar isso para mais pessoas. Então, às vezes, você vai ajudar alguém que você nem conhece, só pelo fato de deixar um like aqui, certo? Essa é a importância dessa brincadeira. Mas vamos lá, chega de delongas, vamos ao que interessa. Vamos falar sobre dor de origem neural. Então, primeira coisa que você precisa saber: o que é um nervo, Bruno? O nervo, ele é um fio que conduz as informações dentro do nosso corpo. Ponto. O nervo é o fio que leva as informações. Como assim, Bruno? Usa esse exemplo aqui, ó, o exemplo que eu acho mais claro de você entender. Imagina que a gente tem uma lâmpada e a gente tem um interruptor. Não importa o quanto o interruptor esteja funcionando bem, tudo zero, sem problemas. Não importa o quão nova seja essa lâmpada que está tudo bem, tudo certo. Isso não vai funcionar. Essa lâmpada não vai acender se não tiver um fio que conecta o interruptor na lâmpada para que a energia passe do interruptor e chegue até a lâmpada para que ela funcione, certo? E é óbvio, o fio também tem que ter chegado no interruptor. Então esse fio vai sair lá do quadro de forças dessa casa e vai chegar aqui. Então a gente tem um emaranhado de fios para que uma casa funcione, para que as tomadas funcionem, para que as lâmpadas funcionem, enfim, para que toda a rede elétrica funcione. Então, se você tem Wi-Fi, o roteador está funcionando numa tomada, na outra tomada tem uma televisão, lá tem um chuveiro que aquece, para tudo isso tem um monte de fios espalhados na sua casa, certo? Pois é, no nosso corpo a mesma coisa. A gente tem um monte desses fios espalhados pelo nosso corpo. Então a gente chama isso de sistema nervoso ou sistema neural, o sistema de nervos. A gente tem um monte desses nervos aí, certo? Espalhados pelo nosso corpo. Cada um vai levar informação para uma região do nosso corpo, certo? Então entenda, nervo é o fio que conecta, que leva as informações. Então, toda informação de, olha, eu quero movimentar o meu dedo, essa informação vai sair do meu sistema nervoso central e vai chegar lá no meu dedo caminhando por nervo. E vice-versa, certo? Se eu tiver com uma dor nesse dedo aqui, essa dor vai sair lá da unha encravada ou da cutícula que você cortou demais. Essa dor vai sair lá da cutícula e vai chegar no sistema nervoso central, sempre caminhando por nervo. Então o nervo conduz as informações tanto do sistema nervoso central para as periferias, quanto das periferias para o nosso sistema nervoso central. Todas essas informações caminham pelos nervos. Certo? Tá comigo, tá aqui nessa página, entendeu? Então que o nervo é esse fio. E por que a gente faz essa analogia com fio? Vamos então para a segunda coisa que você precisa saber. Essas informações, elas acontecem realmente através de impulso elétrico. Então é óbvio que não é o mesmo impulso elétrico colocar o dedo na tomada, certo? Não é a mesma carga elétrica que acontece, mas sim é por impulso elétrico que o nervo leva a informação. Então vai ser um impulso elétrico do meu sistema nervoso central e vai chegar naquele músculo responsável por fazer aquele movimento que eu quero fazer, certo? Esse impulso então vem do sistema nervoso central, chega até lá pelo nervo, esse impulso elétrico e vice-versa. Então a dor também é um impulso elétrico que vai sair lá do dedinho do pé, quando você chutou o pé da mesa, bateu o dedinho do pé na quina do batente da porta, e essa informação de dor vai chegar lá do dedinho do pé até o sistema nervoso central, caminhando por nervos. Então vai sair um impulso elétrico de lá, e isso vai ser decodificado pelo nosso sistema nervoso central para falar, olha, tá quente, tá frio, tá dolorido, tá gostosinho, não tô sentindo, certo? Tudo isso vai caminhar por nervos. Esse não tô sentindo, que talvez ficou confuso para você, calma, você vai entender tudo isso ao longo do tempo. Bom, então você já entendeu o que é o nervo e basicamente como ele funciona, por impulsos elétricos, beleza? Então a gente tem algumas lesões no nervo. Então a gente tem lesões que são, como eu posso dizer assim, irreversíveis, e lesões que são reversíveis, certo?
que eu quero dizer com isso? Bom, eu quero te contar, você precisa saber disso. O que se sabe até hoje, a não ser que amanhã tenha uma descoberta revolucionária, o que a gente sabe até hoje, o que a ciência nos mostrou, o que a literatura nos mostra, é o seguinte: o nosso nervo ou o nosso sistema nervoso, ele basicamente não tem capacidade de se regenerar. Então, uma lesão no nervo, o nervo é como se ele não tivesse capacidade de se cicatrizar. Então, essa lesão no nervo costuma ser permanente. É por isso que alguém que sofreu um acidente e machucou a medula, por exemplo, vai ter sérios problemas. Então, alguém que tem uma lesão na medula vai ficar paraplégico, vai ficar tetraplégico, enfim, depende da altura em que essa lesão aconteceu. Por que isso acontece? Bom, lembra? Sistema nervoso central, periferia, o nervo que conduz as informações. Pois é, o nosso sistema nervoso central basicamente consiste em nosso cérebro, nosso tronco cerebral, ali, cerebelo, não vamos entrar nesses nomes difíceis, e a medula espinhal, certo? Então, basicamente, a gente tem do crânio e por dentro da coluna, nossa medula espinhal, onde está alojado o nosso sistema nervoso central. E essas informações, então, vão sair dali para ir para toda a periferia, para todos os lugares do nosso corpo, sempre caminhando pelos nervos. E uma lesão neural, então, ela não tem essa capacidade de cicatrização, certo? Então, se de repente um dia você sofreu um acidente e teve um corte onde cortou o nervo, não adianta ir lá e a gente deixar um pertinho do outro, que isso não vai colar. Por mais que você costure isso, então você passa por uma cirurgia ali, bom, o que se sabe até hoje é que essa informação vai ficar perdida. É como se o impulso elétrico chegasse até ali, aquela emenda, e por mais que tenha aquela emenda, cirurgia, enfim, o que se sabe hoje é que esse impulso elétrico para que ele não consegue continuar com isso. Então, dali para frente, aquela região não vai conseguir ter informações que chegam daquela região e nem informações que saem daquela região para chegar no nosso sistema nervoso central, certo? Então, a recuperação do nosso sistema nervoso, ela é lenta, quase inexistente. Não se a gente rompe completamente, basicamente, a gente não tem a reabilitação disso. Mas, às vezes, essa lesão não foi completa. Às vezes, esse nervo está sendo esmagado. Algo está acontecendo, está sendo apertado ali. E aí, os sintomas serão os mesmos. Mas isso a gente vai falar daqui a pouquinho, certo? Por hora, você precisa entender isso. Para quê? Para que você entenda que toda lesão, toda a sua dor que vier por... Eu vou reformular minha frase, porque toda vez que a gente fala toda, nunca, sempre, jamais, toda vez que a gente deixa muito abrangente, é capaz que a gente erra, porque tem as exceções, certo? Então eu vou reformular. Na grande maioria das vezes em que você tiver uma lesão, uma dor de origem neural, tende a ser uma dor que vai demorar mais para passar. Por que isso? Porque a capacidade de cicatrização, de regeneração do nervo é muito pouca, quase nada, certo? Entendido isso? Vamos seguir com a nossa brincadeira. Bom, então o que você precisa saber agora? Bruno, como é que eu sei se a minha dor ela tem origem neural? Bom, tem sinais e os sintomas que nos encaminham, que nos guiam para pensar dessa maneira. Então, se o nervo conduz as informações e você está com uma região dormente, ou seja, eu não estou sentindo aqui essa parte, não estou sentindo esses dedos aqui, Bruno, tá vendo esses dois dedos? Eu não sinto determinada região do meu pé, do meu braço, enfim, da minha perna. É possível que você esteja sofrendo com uma lesão de origem neural. Aquele nervo que deveria trazer informação daquela região ali, ele está machucado, ele está lesionado, vamos chamar assim por enquanto, tá? E aí ele não vai conseguir conduzir, não vai trazer essa informação direito. Como essa informação não chega, aquela região vai ficar dormente, certo? Então é possível que isso aconteça. Bruno, sempre que tiver dormente, então é onde o nervo? Não. Primeiro, porque toda vez que a gente fala sempre, a chance é de errar. Segundo, que tem outras coisas que também pode gerar
levar a uma dormência, certo? Então, não é uma exclusividade, mas se isso está acontecendo, a gente guarda essa informação e vamos para mais informações. Outra coisa que pode estar acontecendo é que você sinta choques nessa região. Então eu sinto um choque que desce pelo braço, que desce pela perna, um choque que sai da minha coluna, desce até o bumbum, enfim, certo? Você sente choques. Isso também é um sintoma de nervo. Por que isso acontece? Agora já está fácil de você entender, porque você já foi entendendo a base do funcionamento do sistema nervoso. Você já sabe que tudo se dá por impulso elétrico. Então, se você está sentindo um choque naquela região, grandes são as chances de que você esteja com uma dor de origem neural, uma dor causada por um nervo, certo? E aí você começa a somar tudo isso. Olha, eu sinto um choque que desce pela perna, mas tem um pedacinho da minha perna aqui que é meio dormente, não consigo sentir direito, às vezes eu passo a mão, não sinto direito. Aí juntando tudo, vai nos guiando, vai deixando cada vez mais próximo de dizer, olha, acho que é uma dor de origem neural, certo? Um outro sintoma que acontece, se o nervo manda as informações, inclusive para os músculos, às vezes essa informação vai chegar para o músculo meio deturbada, assim, e aí você pode ter fraquezas no músculo. Então você já não tem mais aquela firmeza na perna, você já não consegue pegar ali um peso, ou até mesmo o peso até você consegue, mas a coordenação de pegar movimentos finos. Então, olha, agora eu estou com dificuldade de segurar um copo d'água, porque eu seguro aqui com os dedos, de escrever, tá difícil fazer isso, certo? Por quê? Porque a coordenação ali da musculatura não está funcionando bem, porque a informação para esse músculo não está chegando direito. E aí você junta tudo isso. Olha, eu tive eventuais diminuições de força, eu tive choques, eu tive dormência, certo? Aí juntando tudo isso, nos deixa ainda mais próximos. E mais um sintoma que pode vir do nervo é você ter formigamentos. É como se você sentisse que tem um monte de formiga andando pelo braço, um monte de formiga andando pela perna. Isso é o formigar, uma sensação de um monte de bichinho andando ali, um monte de formiguinha, sabe? Imagina um tantaréu de formiga andando em cima da sua perna. Isso é o formigar. Provavelmente você já sentiu isso algum dia na vida. Às vezes o formigar também é um sintoma de dor de origem vascular, ou seja, a circulação não está funcionando muito bem. Mas não vamos entrar nesse mérito. A gente fala disso no dia que a gente está falando de dor de origem vascular, certo? Do sistema circulatório. Mas também é um sintoma. Então, se você junta, olha, eu tenho 3 desses 4 sintomas, eu tenho 2, eu tenho todos esses sintomas, aí, puxa vida, dificilmente não vai ser uma dor de origem neural. Choques, formigamentos, dormência e eventuais perdas de força, certo? São sintomas que nos guiam para uma dor de origem neural. Beleza? Então agora você já entendeu o que é um nervo, o funcionamento dele e quais são os sinais e sintomas que te guiam para falar assim, olha, estou com isso acontecendo, certo? Bom, agora é o seguinte, por que isso acontece, Bruno? Basicamente, um nervo ele vai entrar em sofrimento por 2 desses motivos, ou na verdade por um desses 2 motivos, é a grande chance. Ou porque esse nervo, ele durante o trajeto dele, ele está sendo comprimido, ele está sendo apertado em algum lugar, certo? Ele está sendo comprimido, ou porque esse nervo sofreu um estiramento excessivo. Então imagina assim, ó, o nervo está aqui e você fez isso com ele, ó, certo? Você estirou esse nervo. Isso também é possível e aí tende a dar os mesmos sintomas, tá? Dor de origem neural. Se a gente for levar ao pé da letra, às vezes o choque ele é mais comum durante a compressão do que durante o estiramento, certo? Mas não é exclusivo. Você pode ter os choques nas duas situações, certo? Porque a informação vai chegar atrapalhada. Beleza? Entendido isso? Ponto final. Vamos seguir. Então,
Imagina de novo que a gente tem lá o exemplo do nosso interruptor e da nossa lâmpada. Tem o fio que está conectando um no outro, que a gente chamou isso de nervo. Em algum lugar do conduíte, esse conduíte dobrou. E esse dobrar começou a apertar esse fio que está lá dentro. Isso é a compressão do nervo. E isso pode acontecer em qualquer lugar do trajeto dele. Normalmente isso acontece lá na raiz do nervo, ou seja, da onde o nervo vai nascer, e a gente já vai falar sobre isso, ou essa compressão pode acontecer também porque em algum lugar tem um músculo que está muito tensionado e esse músculo às vezes passa por cima desse nervo. Então, por exemplo, a gente tem um músculo que às vezes em determinadas pessoas esse nervo corta o músculo assim no meio, certo? Ele passa por dentro do músculo e aí esse músculo tensionado vai apertar esse nervo aqui e ele vai disparar os sintomas dele, os sinais e os sintomas que a gente já conversou, certo? Então, na grande maioria das vezes vai ser ou na raiz, essa compressão do nervo vai ser lá na raiz do nervo, ou porque é um músculo tenso demais que está apertando isso, certo? Para você entender, você já passou por aquela situação de bater o cotovelo? Ai, caramba, deu um choque aqui. O que aconteceu? Aqui na região do cotovelo, o nervo ele é mais superficial, não tem tanto músculo recobrindo, a articulação é relativamente pequena no cotovelo, então o nervo está passando ali e ele passa por aqui assim, então você bate isso aqui, você dá aquela comprimida no nervo, e quando você comprimiu o nervo, ele vai disparar os sintomas, e aí você vai sentir o choque que corre pelo braço, certo? Bom, chega de exemplos, senão a gente vai ficar falando muita coisa e a gente ainda tem bastante coisa para falar. E eu não quero passar muito do tempo nosso combinado aqui de aproximadamente 30 minutos de aula, certo? Bom, então você já entendeu como é o processo disso aí, certo? Agora, o que eu queria dizer com a raiz do nervo, Bruno? Como assim? Bom, os nervos, eles basicamente, eles nascem da nossa coluna, certo? Então, lá da nossa coluna vai sair, tem um lugar na nossa coluna, na vértebra, que forma cada vértebra uma em cima da outra, vai formar a coluna, certo? Imagina que em uma das vértebras tem um lugar que é assim. E a vértebra que vem em cima tem um lugarzinho dela que é assim, isso se encaixa um no outro. E aí forma um furo na coluna, tá? Entre mil aspas, na coluna tá furada. É só para você entender e você não esquecer mais isso. A gente chama isso de forame da vértebra, porque é um furo. Você não precisa saber o nome de nada não, tá? Fica tranquilo. O que você precisa entender é o nervo, ele vai sair lá, lembra da medula, o sistema nervoso central? Ele vai sair aqui, ó, por esse forame para ir para onde quer que ele seja. Só que o Papai do Céu, quando foi fazer tudo isso, o Papai do Céu, muito sabido das coisas, pensou: e se um dia eu tiver uma lesão aqui que rompa esse nervo que está saindo daqui? Todas as informações daquela região vão ficar perdidas, então não vai conseguir chegar nenhuma informação para aquele músculo, não vai chegar nenhuma informação daquela região e assim por diante. Então o que o Papai do Céu fez? Ele pegou de cada um desses forames, junta um com dois, três, até quatro deles, junta tudo isso, esses forames, para formar um único nervo. Ai, desculpa. Por isso que a gente chama de raiz do nervo. Pensa numa árvore. Dá licença, espera aí. Imagina uma árvore. Imagina a raiz da árvore. Então tem várias raízes nessa árvore que vai formar o tronco dessa árvore. Beleza? A mesma coisa acontece com o nervo. Tem várias raízes que vão formar o tronco neural. Então, esse tronco neural é propriamente dito o nervo que vai para onde tiver que ir. Beleza? Então, às vezes acontece de lá da onde esse nervo está saindo no forame, algo estar acontecendo ali. Por exemplo, às vezes está com uma sobrecarga no disco, então você está com uma hernia de disco, um abaulamento no disco, uma protusão no disco. Às vezes está com uma vértebra desalinhada e aí vai diminuir o tamanho desse forame. Então, imagina a vértebra aqui com a vértebra aqui, aquele exemplo que eu te dei, certo? Imagina que essa vértebra aqui, ela fez isso, ó, ela girou. Olha o que vai acontecer com o forame, essa vértebra, se ela girar.
certo? Você olhando daí, a luz desse túnel, ou seja, o túnel era desse tamanho, agora o que você enxerga é menor. E é por esse o espaço que o nervo tem para sair. Então, às vezes, ele vai ser esmagado ali, certo? Então, na grande maioria das vezes, esse nervo vai ser comprimido na raiz do nervo ou por algum músculo que está contraindo demais e está esmagando esse nervo. E aí ele vai dar os sinais, os sintomas que a gente já conversou. A outra hipótese, que eu ainda não expliquei, é sobre o estiramento desse nervo. O estiramento é isso mesmo que você está pensando, ele é intuitivo mesmo. Esse nervo ele foi estirado, ponto final. O que eu preciso te contar a respeito disso? Nervo não tem capacidade elástica. Então o nervo se comporta como uma sanfona, certo? Imagina a sanfona, tá lá o sanfoneiro tocando, fazendo um forró, fazendo um sertanejo, fazendo sei lá o que. Ele tá tocando ali a sanfona, certo? O que acontece? Aquela parte branca, que agora já pode ser colorida, né? Já vi preto, enfim, já vi sanfona de várias coisas, mas aquela parte enrugadinha da sanfona, ela não é elástica, certo? O fole da sanfona não é elástico, não é, certo? Só que ele está todo enrugadinho, então quando você puxa, você abre essa sanfona, esse enrugadinho vai se desenrugando e depois volta a se enrugar, certo? O nervo se comporta mais ou menos dessa maneira. Ele não tem capacidade elástica, mas ele fica todo enrugadinho. Então, quando a gente precisa movimentar para cá, movimentar para lá, fazer, aí ele vai desenrugando para cá, desenrugando para lá. Só que isso se leva na extremidade. Imagina que a gente pegou a sanfona e abriu. Chega uma hora que você vai rasgar o fole da sanfona, porque aquilo não tem capacidade elástica, certo? Mesma coisa com o nervo. Você vai puxando. A hora que não tiver mais para onde ele se desenrugar, digamos assim, aí você sofreu um estiramento do nervo, porque a capacidade elástica dele é muito pouca, quase nada, certo? E aí você então sofreu um estiramento nesse nervo. E aí você já sabe, sinais e sintomas, a gente já conversou por isso, certo? Mas uma das duas coisas pode estar acontecendo contigo. E por que eu estou gastando tanto tempo, estou falando tanto disso? Porque isso é muito importante para a gente caminhar agora para o final do nosso conceito. Você está aqui até agora me ouvindo e beleza, já entendeu tudo isso, mas o que você quer ouvir é como é que eu faço para tirar isso de mim, como é que eu faço para acelerar o máximo possível a minha reabilitação, para me livrar dessa dor, me livrar desses sinais e sintomas que tanto estão me incomodando, certo? É por isso que você precisa entender as duas causas, porque você precisa entender se isso está sendo comprimido ou se isso está sendo sensibilizado. Imagina só que você está no processo de sensibilização do nervo. Aí você fala, nossa, esse nervo aqui está doendo. O famoso ciático que passa aqui por trás da perna, desce até lá no pé, você está sentindo as crises de ciático. Agora eu já sei, eu estou sentindo um choque, um formigamento aqui atrás da minha perna. Tem um pedaço aqui na minha panturrilha que está até meio dormente. Você já sabe, as chances são gigantescas que você está com uma dor de origem neural. Aí o que você vai fazer? Como está doendo aqui atrás da perna, eu vou dar uma alongada, eu vou alongar aqui para ver se melhora. Imagina se o que você está sentindo é uma dor de origem neural por uma sensibilização. Esse nervo já foi estirado, você vai colocar ele no processo de alongamento. Entende? É isso que eu preciso te mostrar agora, que às vezes, sim, vai ser bom o alongamento para você descomprimir, para você relaxar aquela musculatura que está tensa demais, certo? Às vezes é bom, mas às vezes vai ser ruim. Como que eu sei isso, Bruno? Então, presta atenção no que eu vou te contar agora. É isso que você precisa saber. Existem alguns testes que vão nos guiar, nos direcionar para isso, certo? Então, o que você precisa saber? Todos os nervos que vêm para a região dos braços, para a região da sua coluna, ali na escápula, para os ombros e que vão para o braço, esses nervos eles nascem daqui da nossa coluna cervical, do nosso pescoço, certo? E os nervos que vão para as pernas, eles nascem ali da região da sua coluna lombar, da sua coluna sacral, do sacro, e não precisa saber nada desses nomes. Já tem vídeo, já expliquei o que é o sacro, já falamos muito deles sobre esse osso chamado sacro, mas
não, para agora você não precisa. Você precisa entender a região, o final da coluna, sua coluna lombar, e o começo da coluna, a sua coluna cervical, certo? Então, na coluna cervical vem os nervos para os braços, na coluna lombar vão os nervos para a perna. Vamos resumir assim, só para você entender tudo isso. Então, o que você precisa entender? Olha, vamos imaginar, eu vou mostrar aqui com o braço, porque é mais fácil você ver do que eu mostrar com a coluna lombar, certo? No nosso ângulo aqui vai ficar difícil, mas o conceito é o mesmo, basta aplicar. Entenda, você está sentindo uma dor de origem neural, e essa dor de origem neural, ela vem para o seu lado esquerdo, então tá indo para o seu braço esquerdo, tá? Por conta do vídeo aqui, talvez esteja espelhado, mas acredite em mim, essa aqui é minha mão esquerda, talvez para você apareça mão direita aí, tá? Por conta da espelhar da câmera aí, enfim. Mas vamos lá, a dor tá vindo para esse lado, ok? Aí, quando eu pego o meu pescoço e inclino para o mesmo lado da dor, então vou inclinar aqui para a minha esquerda, essa dor alivia. Olha, se eu inclinar para o mesmo lado do pescoço, os sintomas aqui para o meu braço tendem a dar uma aliviada. O que você fez? Você pegou o nervo que vinha da ponta do dedo e vai lá até o pescoço, e ele estava do tamanho X. Quando você inclinou para o mesmo... Caramba, espelhado tá difícil para mim. Quando você inclinou para o mesmo lado, você diminui o tamanho que esse nervo tem que ter, certo? Se essa dor aliviar, grandes são as chances de que esse nervo esteja estirado. Na hora que você aproximou um do outro, essa dor aliviou. Entendeu a lógica? Então, se você inclina para o mesmo lado da dor, estou com uma dor nesse lado, se eu inclino para o mesmo lado da dor e essa dor alivia, tende a ser uma sensibilização, certo? Mesma coisa para a coluna, está doendo para o lado esquerdo, você inclina para o seu lado esquerdo e isso alivia, pode ser uma sensibilização, as chances são enormes de que seja uma sensibilização. Certo? Agora, e se o contrário acontece? Se quando eu inclino, eu tô com uma dor no lado esquerdo, eu inclino pro meu lado esquerdo, essa dor piora pra caramba, provavelmente, lembra lá do forame, quando você inclina, você ainda aperta mais. Então você está com uma compressão. E aí vai ser o contrário, certo? Quando você abre o espaço, agora eu tô com uma dor desse lado e vou inclinar para o outro lado, você abriu o espaço daquele forame que eu te mostrei. E aí, se tem uma compressão acontecendo ali, você vai descomprimir. Então, a tendência é, dói desse lado, você inclinou para o outro lado, vai aliviar. Mas e se tiver sensibilizado o nervo? Você já entendeu o conceito. Estou com uma dor que vem para o meu lado esquerdo. Quando eu inclino para o meu lado direito, essa dor piora pra caramba, Bruno, ela tá piorando muito. O que você está fazendo com o nervo? Você está alongando ele ainda mais, entendeu? Certo? Então, um é o oposto do outro, certo? Tá comigo? Entendido? Precisa que eu repita? Precisa que eu repita muito rápido, então. Dor tá do lado esquerdo, você inclinou para o lado esquerdo e essa dor aliviou, você diminuiu o tamanho do nervo. Provavelmente, se isso aliviou, é porque era uma sensibilização. Mas e se isso piorou? Esse movimento aqui piorou. Piorou, provavelmente você está comprimindo ainda mais. Ou seja, você está com uma dor de origem neural de compressão. Certo? Um é o oposto do outro. Bom, Bruno, mas eu não sei fazer esses testes. Então você vai fazer o seguinte. É simples assim. Vai de frente para um espelho. Procura a postura que seja a mais confortável possível para você. Então, o que você vai notar? Que de repente você deixou a perna levemente dobrada, inclinou para aquele lado ali, a cabeça está inclinada ali para aquele lado e assim por diante. Procura isso. Se você notar que o seu corpo ele abraçou a lesão do lado da dor, entende esse esquema de abraçar a lesão? A dor está nesse ponto aqui. O corpo, ele tende a proteger aquela lesão, certo? Imagina que um dia você caiu e se ralou, você está com um ralado.
é intuitivo, é quase que reflexivo, um reflexo. Alguém passa perto, você já, opa, peraí, eu tô com machucado aqui, enralado, eu achei que você ia bater aqui e tal, certo? Por quê? O corpo, ele abraça a lesão. Então, se você tá com uma dor aqui, nesse ponto aqui, imagina que o meu corpo seja toda a sua tela. Toda a tela é o corpo. E eu estou com uma dor nesse ponto aqui, bem específico aqui. A tendência é como se a tela toda viesse para essa direção aqui, quisesse abraçar isso. O corpo tende a abraçar a lesão para proteger. Então, quando você se olha de frente para o espelho, veja o que você está abraçando, o que o seu corpo está, para que lado o seu corpo está pendendo. Certo? É mais confortável você ficar com a perna encolhidinha ou com a perna esticada? É mais confortável você ficar com o tronco aqui pro ladinho ou não? Eu preciso esticar isso aqui para melhorar, certo? Se você precisa esticar para melhorar, provavelmente comprimido. Se você precisa encurtar para melhorar, chegar mais pertinho ali para melhorar, provavelmente ele está sensibilizado, ele quer se aproximar um do outro, certo? Entendido isso? Recapitulando para a gente falar a última coisa de hoje, que é o que eu tenho que fazer, certo? Então, o nervo dói, tem os sinais e sintomas, dor, formigamento, dormência, e até às vezes você vai diminuir a força de determinadas regiões, certo? Acontece por um dos dois motivos, ou porque o nervo está sendo comprimido ou porque está sendo estirado. Quando ele está sendo comprimido, o alívio é aliviar a compressão, abrir espaço. E quando ele está sendo sensibilizado, o que a gente quer é aproximar tudo um do outro para ficar mais fácil, porque ele foi estirado, certo? E com essa frase a gente resumiu todo o nosso encontro até aqui. Agora, o que você vai fazer? É simples assim. Se ele está sendo comprimido, você vai fazer coisas para descomprimir. Então, se você chegou à conclusão que é uma compressão, de repente fazer algum alongamento vai ser bom, isso vai te aliviar, certo? Então, se tá com uma dor na perna, sentiu que chegou à conclusão, com tudo agora que você aprendeu, que é por uma compressão, pode alongar, pequeno gafanhoto. Isso tende a te fazer bem, isso tende a relaxar a musculatura, certo? Óbvio que para você realmente sarar disso, você precisa identificar onde está essa compressão e descomprimir tudo isso. E para isso, talvez você precise da ajuda de um profissional mesmo, certo? Vai precisar de um fisioterapeuta ali para te ajudar quanto a isso. Mas para você ter um alívio, pelo menos, para você chegar na fisioterapia, para você ter algum alívio enquanto você não está na fisioterapia, isso tende a te ajudar. Agora, está sensibilizado. Chegou à conclusão que a sensibilização, aí o que a gente precisa é movimentar esse nervo para a gente dessensibilizá-lo. Como que a gente faz isso? Imagina de novo o nosso exemplo. Interruptor e lâmpada. Imagina que eu fui lá na lâmpada, você ficou aqui no interruptor, e aí a gente vai pegar esse fio que está dentro do conduíte. Eu puxo para cá, você puxa para lá. Então, uma hora esse nervo o fio vai ficar deslizando dentro do conduíte, para cá, para lá. Eu puxo, depois você puxa. Eu puxo, depois você puxa, certo? A gente não altera em momento algum o tamanho do fio, mas a gente faz ele deslizar para lá e para cá. É isso que a gente precisa fazer com o nervo enquanto você está com uma sensibilização acontecendo, certo? E aí, a técnica pode ser meio global mesmo, porque o sistema nervoso é um conjunto único, tá? Então, o que você vai fazer? Senta, aí você vai esticar a sua perna para frente, pode ser até as duas, se tiver muito difícil, se tiver com muita dor, estica só uma nesse momento, e aí você vai trazer o queixo aqui no peito assim. Nessa posição, você vai inclinar para frente. O que você vai sentir? Um alongamento que vai... Você não vai forçar. Lembra, esse nervo está sensível. O que você vai fazer? Chegou no ponto de alongamento, você volta. E vai de novo. Chega no ponto onde começa a alongar, você volta. Esse nervo está sensibilizado, você não quer alongar ele. O que você quer é fazer ele deslizar por dentro da bainha que recobre esse nervo. Certo? Dentro dessa bainha tem um líquido ali que vai ajudar na lubrificação e na nutrição desse nervo. Então você começa a fazer o nervo deslizar por esse líquido, por esse líquido, por esse líquido. E aí você vai fazer isso algumas vezes, umas 10 vezes vai estar de bom tamanho, dá uma descansada. Faz mais 10, outra descansada umas 3 vezes de 10 desse movimento que eu estou te contando. Certo? Se é muito difícil, faz com uma perna só. Aí depois você faz com a outra perna. Certo? Estica a perna.
queixo no peito, vai pra frente. Sentiu que começou a alongar? Volta, queixo pro alto, volta aqui, vai pra frente. E você vai repetir esse movimento até sentir que chegou no alongamento, certo? Até mesmo você que não tem dor, testa aí pra você ver. E chega uma hora que alonga mesmo. E não é um alongamento, porque a perna tá numa posição que é confortável. O que alonga é o nervo, certo? E a gente não quer alongar, lembra? A gente não quer alongar, esse nervo tá sensibilizado. Então é o comecinho do alongamento que volta, só para fazer o nervo deslizar ali dentro, pra gente ir dessensibilizando esse nervo, certo? Gente, chega por aqui. A ideia era a gente falar 30 minutinhos de aula, já deu 40, então eu vou encerrar por aqui, mas eu sinceramente espero que eu tenha conseguido te ajudar tudo isso, tá? Se você precisou, ficou com dúvida, vê esse finalzinho de novo, porque o começo era para fazer você entender esse finalzinho, que é como se libertar da sua dor, certo? Entender se está comprimido, se está sensibilizado, e aí saber, vou fazer assim ou vou fazer assado para melhorar, beleza? E eu vou te pedir de novo, conhece alguém que vai ser ajudado por essa informação? Ajuda essa pessoa, pega esse vídeo e manda para ela, assiste isso aí, abençoado, que isso vai te livrar. Coloca nos grupos aí do WhatsApp para ajudar alguém. Se você não conhece ninguém que tem essa dor, simplesmente deixa um like aqui nesse vídeo, para que o próprio YouTube jogue isso para quem precisa dessa informação. Certo? Foi um prazer ter você aqui mais uma vez comigo. Muito obrigado por você parar para me escutar mais uma vez. Lembrando sempre do nosso objetivo: estar melhor do que ontem, estar pior do que amanhã. Eu te encontro na sua cura. Um beijo, um forte abraço.